Shalom, shalom, brahot, Boker Tov Lekulam, saudações e bênçãos, bom dia a todos. Mais uma reflexão, né? Nós temos que ver essa vida sobre reflexão e eu queria que quem não se inscreveu no canal se inscreva, dê seu like e assim possa enganjar, comente também, faça algum comentário, alguma coisa assim, tá? Bom, a humildade, a gente vai falar sobre humildade, mas antes disso, deixe seu like logo, se você puder ajudar o canal. Também eu vou deixar um Pix na descrição, porque aconteceu uma coisa comigo, meu salário foi penhorado e eu estou tentando resolver na justiça até maio. Enquanto isso eu vou ficar sem receber, então além de eu ter câncer, precisar do meu salário, uma aposentadoria por invalidez, eu estou precisando que vocês me ajudem a me manter até eu resolver isso, se desejarem, não é obrigado, tá? Então vamos lá. A humildade. O Talmud afirma, tá, que o simples fato de o povo de Israel perceber a necessidade de se sentir humilde, né, e principalmente em alguns momentos austeros, né, os Yamin Noraim, os dias temíveis, com que vai de Rosh Hashanah e Yom Kippur, né, faz com que o ano seja muito farto e abençoado. A humildade é vital, tá? É referência durante as orações e é claro que não só no período de Yamin Noraim, mas como um todo, o ano judeu deve sempre agir com humildade. Infelizmente, isso daí não é uma coisa que possa ser um parâmetro para todos, mas tem gente que não aceita a humildade, não se faz humilde, mas é o parâmetro a ser seguido, tá? Por exemplo, o Talmud dá várias explicações. Uma que eu gosto bastante é quando o Talmud fala assim sobre uma moeda, né, num cofre. Eu tenho uma moeda num cofre, se eu balançar essa moeda, ela vai fazer um enorme barulho, mas quando ela está cheia, o cofre está cheio, e você tenta balançar, elas, o que acontece? Elas não soam, não fazem barulho. Então os nossos sábios que falam nisso, ensinando-nos a observar este fenômeno quando o cofre está vazio, com poucas moedas, é possível escutar o ruído. Isto significa que quando alguém não possui dentro de si muita sabedoria e nem qualidades especiais, é justamente esta pessoa quem faz mais barulho, tá? Porém, aquele que está repleto de virtudes, né, dificilmente ouvimos algo a seu respeito, né? Pois a humildade que o acompanha faz com que seja bem discreto. Então, quanto maior e mais importante é a pessoa, mais humilde ela tem que ser. Esse é um padrão que deve ser seguido, né? Então, mas existem pessoas que não se importam com isso, né? Infelizmente, em vez de se tornarem, quanto mais conhecidas, se tornarem mais humildes, geralmente elas são mais soberbas. E um exemplo dessa humildade é quando fala de Moshe Rabbeinu, tá? Por quê? Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moisés, ele, como sendo
ele foi considerado pela Torá o mais humilde de todos os homens. Por quê? Então, não podemos elogiar alguém que não tem propriedades particulares como sendo humilde. Elogiar alguém que não tem essas particularidades, tá? Não sendo humilde, esse indivíduo, ele geralmente não é sábio, nem possui riquezas materiais, não tem habilidades ou dons. Então, o que poderá se orgulhar uma pessoa dessa? Porém, alguém que possui todas as virtudes, que normalmente pode se orgulhar de ser alguém especial, mas que, apesar de tudo, manter-se humilde, este sim deve ser realmente louvado. Então, assim, Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moisés, tinha todas as qualidades que um ser humano podia almejar, contudo soube manter-se humilde. Então existem vários, que eu posso dizer assim, existem os costumes de nós nos curvarmos em certos trechos da reza. Então o Talmud afirma que toda pessoa que tem que se curvar em 4 diferentes partes da Amidah, tá? que é a oração, 19 bênçãos, que é lida em silêncio, tá? Que nós fazemos ou pessoalmente em nossas casas ou nas sinagogas. Então, 4 momentos ela tem que ser curvadas. Então, porém, diz o Talmud, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, tinha que se curvar a cada bênção. Tá? O rei de Israel, quando começava a sua oração, fazia a sua reverência e só levantava-se no término da reza. Isto porque quanto maior a pessoa, mais humilde tem que ser. Então, muitas vezes é necessário exigir isto do ser humano através de atos corporais. Então, a humildade é uma virtude que aprendemos do próprio Todo-Poderoso. Ao se revelar no Monte Sinai, no momento da outorga da Torá, do Matan Torá, Hashem escolheu o Monte Sinai, a mais baixa de todas as montanhas, que ali existiam. Então, ao se revelar no Monte Sinai, no momento da outorga, Hashem escolheu o monte, tá? Que era a mais baixa das montanhas, para demonstrar um ato de humildade. Os benefícios que podem resultar desta grande virtude são inúmeros. Então, na época do Beit HaMikdash, do templo, quando alguém trazia uma oferenda ou um sacrifício era recompensado. Porém, o humilde, pela sua magnitude e somente pelo fato de ser humilde, é considerado como se estivesse realizando todos os sacrifícios ao mesmo tempo. Então, o Talmud afirma que a humildade atrai a vitalidade. Por quê? A Torá faz uma abordagem sobre as leis da pureza que existiam naquela época, e umas manchas poderiam aparecer nas paredes da casa, e neste caso o Kohen, o sacerdote, era convidado para verificar as manchas. Eram consideradas, se as manchas eram consideradas impuras, e se assim fosse, vamos dizer assim, se ela fosse realmente considerada impura, e ali nós temos ali, se fosse a casa inteira, era considerada impura por causa de uma mancha que aconteceria. Então, se assim fosse a casa inteira considerada impura, diz o Talmud que o Kohen Gadol teria que verificar as manchas à luz do dia. Se a casa estivesse escura e não possuía janelas, era proibido abrir novas janelas para poder verificar as manchas. Assim, já era impossível determinar o tipo de chaga. A casa era decretada pura, então, devido a essa situação. Então,
A casa escura conseguiu alcançar sua pureza por ser humilde e sem muita luminosidade. Então, gente, vai ficar muito falando sobre a humildade, mas no livro Sharei Teshuvah, ela afirma que o orgulho pode levar a pessoa a cometer vários erros e aumentar a intensidade da inclinação para o mal. Então a Torá diz: pois teu coração irá se orgulhar e te esquecerás do Eterno teu Deus que te fez sair da casa do Egito. Então, orgulhoso ao ponto de que esqueceu o Todo-Poderoso, a Torá não estaria exagerando um pouco? Não, não estaria. Que as pessoas, quando se acham maiores do que as outras, elas esquecem de Deus e acham que tudo que elas têm é por causa delas, e que na verdade não é. Eu gostaria que, eu vou encerrar aqui, tá? Vou deixar alguns textos na descrição, e quem puder me ajudar no meu tratamento de câncer e me ajudar nesse momento difícil que eu estou passando, tá? de penhora do meu salário, que isso está vindo desde novembro do ano passado e até agora não se resolveu. A justiça aqui é meio complicada, mas se você puder me ajudar, eu agradeço. Shalom, shalom. Vai ter um Pix na descrição também. Um abraço a todos.